E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Marco. Para quem está chegando agora, no nosso último encontro a gente viu o café inovador sair do papel e virar uma rede de cafeterias de respeito, com tudo no lugar, planejamento financeiro em dia. Mas hoje o jogo muda de nível. O negócio cresceu tanto que as filas estão virando quarteirão. Nosso plano agora é dominar o Brasil. E para isso, a gente precisa de muito, mas muito capital. O banco, juros lá no teto. Meu bolso já era. Então, qual é a saída? O mercado de capitais. Hoje a gente vai abrir o capô da área de relações com investidores, o famoso RI, e transformar a nossa querida cafeteria numa gigante da Bolsa de Valores. Então já pega o seu café e vem comigo nessa jornada. Olha só o nosso mapa para hoje. Uma jornada em 4 partes. Primeiro, a gente vai entender o ecossistema, o campo de jogo. Depois, vamos falar de governança, que é como se constrói a confiança para o grande salto. Na sequência, a gente mergulha na rotina da bolsa, o dia a dia. E para fechar, vamos para a parte estratégica, inteligência, valor e, claro, como lidar com crises. Vamos lá, começando pelo começo, né? Onde é que esse jogo acontece? Para captar milhões, não adianta só ter um produto bom. Você precisa entender as regras, quem são os jogadores e, principalmente, como funciona o ambiente onde as grandes decisões são tomadas. A primeira grande virada de chave é jurídica. A gente deixa de ser uma empresa limitada, um LTDA, para virar uma sociedade anônima, a tal da SA. E essa metáfora aqui é simplesmente perfeita. Uma LTDA é tipo um jantar privado na sua casa. Você convida quem você quer, as regras são suas, é um ambiente controlado. Agora, uma SA de capital aberto? Isso é um banquete no estádio de futebol. Qualquer pessoa pode comprar um ingresso, que no caso são as ações, e ter um fiscal geral, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, olhando cada detalhe, cada informação que você divulga. A transparência deixa de ser uma opção e vira uma obrigação total. Tá, e como isso funcionou para o Café Inovador? Nosso desafio era gigante, levantar 50 milhões de reais. A solução? A gente fatiou a empresa inteira em milhões de pedacinhos, que são as ações. Basicamente, existem 2 tipos, as ordinárias, ou ON, que dão direito a voto, e as preferenciais, as PN, que normalmente não votam, mas, como o nome diz, têm preferência na hora de receber os lucros. A realidade muda da água para o vinho. De repente, eu não sou mais dono de tudo respondendo só para mim. Agora eu tenho milhares de novos sócios que eu nem conheço. E aí vem a pergunta, quem é que conversa com essa multidão toda? O seu tá ocupado, né? Tem que vender café. É aí que entra a área de relações com investidores, o RI. A missão do RI é uma só, mas ela é fundamental, reduzir a tal da assimetria de informação. Pensa assim, eu que estou dentro da empresa sei de tudo, o investidor que está lá fora não sabe. Essa diferença de informação cria o quê? Desconfiança, risco. O trabalho do RI é ser essa ponte, é traduzir o que acontece aqui dentro para que o mercado tenha uma visão tão clara quanto a nossa. E aqui, gente, está o pulo do gato, a equação de ouro do RI. Se você diminui a assimetria, ou seja, se você é mais transparente, você gera o quê? Mais confiança. Com mais confiança, o investidor se sente mais seguro e topa receber um retorno um pouco menor. Ou seja, o seu custo de capital diminui. E com um custo de capital menor, o valor da sua empresa vai lá para cima. É uma corrente lógica, poderosa. Transparência não é só regra, é uma ferramenta para criar valor. Beleza, já entendemos o ambiente. Agora vamos para o segundo passo. Como é que a gente constrói essa confiança na prática? A resposta está numa palavra que todo mundo já ouviu falar, mas poucos entendem de verdade: governança. Para alguém colocar milhões de reais na sua empresa, essa pessoa precisa ter certeza de que o dinheiro vai ser bem cuidado. Governança corporativa é justamente o sistema de regras que garante isso. É o alicerce do prédio. O IBGC, que é a referência no Brasil, define 4 pilares. Transparência, que é mais do que a obrigação, é a vontade de informar. Equidade, que é tratar todos os sócios, do maior ao menor, de forma justa. Prestação de contas, que é os gestores assumirem a responsabilidade pelas suas decisões. E, por fim, a responsabilidade corporativa, que é pensar no futuro, na sustentabilidade do negócio. No Café Inovador, a gente não quis brincar em serviço. Fomos direto para o topo. Listamos a empresa no novo mercado da Bolsa, que é o nível mais exigente de governança. E o que isso quer dizer na prática? Uma das garantias mais importantes é o tal do tag-along de 100%. Significa o seguinte, se um dia eu, o fundador, resolver vender o controle da empresa para outra pessoa, esse comprador é obrigado a oferecer o mesmo preço por ação para todos os outros acionistas, até o menorzinho deles. Isso é proteção, é tratar todo mundo igual. Com a casa arrumada e a governança no lugar, a gente estava pronto para o grande momento, o IPO, a oferta pública inicial. As pessoas só veem a festa, o sino tocando na bolsa, mas o processo é uma maratona de meses. Primeiro, a gente prepara a narrativa, o equity story, que é a história que vamos contar para o mercado.
Depois tem o registro na CVM, que é um pente fino. Aí vem o roadshow, que é basicamente viajar o mundo para convencer os grandes investidores a colocar dinheiro na gente. E só aí, no final, vem a listagem, o grande dia. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo. O dia que a gente tocou o sino, que os 50 milhões entraram na conta, não foi o fim, foi só o começo. O começo de uma nova era, com muito mais responsabilidade e uma pressão constante por resultados. A verdadeira maratona começa agora. E isso nos leva direto para o nosso terceiro módulo. Como é a vida depois do IPO? A rotina de uma empresa de capital aberto é marcada por um ritmo implacável, o ciclo trimestral. Pensa assim. A cada 3 meses, a empresa faz um vestibular com o mercado. Uns 15 dias antes de divulgar os números, a gente entra no período de silêncio, o quiet period. Proibido falar qualquer coisa que possa vazar. No dia D, depois que a bolsa fecha, a gente solta o balanço. E no dia seguinte, cedinho, antes do mercado abrir, tem a conference call. É uma ligação ao vivo, aberta, onde os diretores explicam os resultados e são sabatinados por analistas. É o momento da verdade. Deixa eu dar um exemplo prático de como a comunicação é estratégica. No último trimestre, nosso lucro caiu um pouco. Culpa do preço do grão de café que disparou. Na conference call, um analista foi direto na ferida. O que a gente fez? Usamos a técnica de bridge, de ponte. Primeiro a gente reconhece o problema. Sim, você tem razão, o custo do grão nos afetou. E aí vem a ponte. Mas essa dificuldade nos forçou a acelerar nossa estratégia digital. E o resultado foi que batemos recorde de vendas online. A gente pegou um problema e direcionou a conversa para uma solução, para um ponto positivo. Resultado, mesmo com lucro menor, a ação subiu. Certo, a empresa deu lucro. Como a gente divide esse bolo com os acionistas? No Brasil tem basicamente 2 formas. Os dividendos, que o investidor pessoa física recebe limpinho, isento de imposto. Só que a empresa já pagou imposto sobre esse lucro. A outra forma é o JCP, Juros sobre Capital Próprio. Aqui a lógica inverte. A empresa lança esse pagamento como se fosse uma despesa, e isso faz ela pagar menos imposto. Em troca, o investidor paga 15% de imposto quando recebe. E qual o impacto disso no mundo real? Ao escolher pagar uma parte dos lucros como JCP, o Café Inovador economizou em impostos 8,5 milhões de reais. É um dinheiro que não foi para o governo, ficou no caixa da empresa. E com esse dinheiro a gente pode fazer o quê? Abrir mais lojas, investir em tecnologia, gerar mais valor para todo mundo. É pura inteligência financeira. Muito bem, já passamos pelo ambiente, pela governança e pela rotina. Agora é hora de ir para a parte mais sofisticada do jogo, a estratégia avançada. É entender que influencia o mercado, como agregar valor de verdade e, principalmente, como agir quando o circo pega fogo. Para nossa ação valorizar, a gente precisa que os analistas gostem da gente. Só que existem 2 tipos. O analista sell-side é o que trabalha nos bancos e corretoras. Ele é tipo um crítico de restaurante. Escreve relatórios públicos, diz se é para comprar ou vender e forma a opinião geral. Agora o analista buy-side, esse trabalha nos grandes fundos de investimento. Ele é o cliente milionário. Ele lê a crítica, mas é ele quem decide se vai comprar o restaurante inteiro. O RI tem que dar atenção para os 2, mas sabendo que é o buy-side quem tem a caneta na mão para investir bilhões. Mas a vida não é feita só de notícia boa. Crises acontecem, e com a gente não foi diferente. Um lote de café com qualidade um pouco inferior passou pelo controle e foi para as lojas. A história viralizou nas redes sociais. O resultado? Dá uma olhada no gráfico. O preço da nossa ação despencou em horas. Pânico total. E agora, o que fazer? É nessas horas que ter um plano faz toda a diferença. A gente ativou nosso protocolo de crise na hora. Primeiro, montamos uma sala de guerra com gente de todas as áreas. Em poucas horas, soltamos um fato relevante para o mercado, que é um comunicado oficial admitindo o erro e explicando o que já estávamos fazendo para corrigir. E aí veio o passo crucial. Nosso time de RI pegou o telefone e ligou, um por um, para os nossos 20 maiores investidores. Explicamos a situação pessoalmente. Essa atitude de transparência total foi o que estancou a queda e começou a reconstruir a confiança. E isso nos leva à regra de ouro, a lição definitiva de relações com investidores. Erros operacionais acontecem com qualquer empresa. Um lote ruim, um acidente, o mercado entende. O que o mercado não perdoa, de jeito nenhum, é a mentira, é a omissão, é tentar esconder o problema. A credibilidade é o ativo mais importante de uma companhia, e se você perder, já era. É quase impossível recuperar. Ufa! E aí, o que a gente aprendeu nessa jornada toda? A gente viu o Café Inovador se transformar numa empresa de capital aberto.
A gente entendeu o ecossistema, a importância de ter regras claras com a governança, o ritmo frenético do dia a dia e as estratégias para navegar nesse mar. A grande lição é que finanças, nesse nível, não é mágica, não é uma planilha que resolve tudo. É disciplina, é transparência e, no fim do dia, é boa comunicação. Guardem isso. Num jogo onde todo mundo quer uma vantagem, a informação clara, honesta, a informação de qualidade, ela se torna a moeda mais valiosa de todas. É isso que constrói valor de verdade no longo prazo. Eu sou o Marco e essa foi a nossa aventura no mercado de capitais.